Fala aí, meu povo! Bom dominguinho para vocês ou boa segunda-feira para quem já está na segunda. Acompanhei hoje dois possíveis adversários do Brasil na próxima fase da Copa do Mundo, Japão e Holanda. Por que possíveis? Porque caso eles se classifiquem, um em primeiro e outro em segundo, e se o Brasil também se classificar em primeiro ou segundo, vão se cruzar. O primeiro colocado do grupo do Brasil pega o segundo colocado, e o segundo colocado do grupo do Brasil pega o primeiro colocado desse grupo, que tem Japão, Holanda, e ainda tem Tunísia e Suécia. Empataram por 2-2, Japão e Holanda, e eu fui acompanhar lá no AT&T Stadium, estádio do Dallas Cowboys, e foi uma loucura. Foi o 116º estádio da minha vida. Eu só conto estádios que eu vi os jogos acontecerem, não conto estádio que eu fui ver show, que eu fui em museu, que eu fui fazer tour, esse tipo de coisa. Só onde teve jogo, mas também não é só jogo profissional, tem estádio do Canto do Rio, em Brumadinho. Enfim, e foi o que mais me impactou por beleza. Fechado, estádio fechado eu só tive no Santiago Bernabéu e no estádio do Schalke 04, em Gelsenkirchen, e esse tem um telão que é um absurdo. Até postei no meu Instagram brincando, alô povo de Uberaba, não fique bravo comigo, não é minimamente para ficar, falei que o telão é maior que Uberaba. Quer dizer que Uberaba é muito grande, tem muito mérito o telão para ser maior do que Uberaba. Difícil a experiência de entrar no estádio, assim, coisa de 1 hora na fila no sol, e olha que foi com credencial de jornalista, não sei se os torcedores enfrentaram essa mesma fila, imagino que sim. E que mais? Deslocamento grandes, um estádio fica numa área muito aberta, então assim, muito tempo andando no sol, tô até bem vermelho porque queimei hoje por conta desse sol. Dos times, meu povo, de futebol dentro de campo. O jogo foi muito equilibrado, acho que o empate é justo. Qualquer um que tivesse vencido também seria justo. Os 4 gols saíram no segundo tempo. São dois times de características muito parecidas, defendem melhor que atacam. Acho que, por mais que tenham sofrido os 2 gols cada um e tenham marcado 2 gols cada um, mas acho que são dois times que têm boas defesas, é difícil de entrar, que contra-atacam com muita velocidade, especialmente o Japão, acho que contra-ataca mais rápido do que a Holanda, que ficou mais tempo com a bola no pé. A Holanda tem bom time, teve alguns problemas na defesa, né? Teve problema do Timber, teve problema do De Vrij, teve problema do De Ligt para a defesa, e ainda assim consegue montar uma zaga que deixa o Ake no banco de reserva, com Van Hack e Van Dijk, os dois zagueiros, Dumfries numa lateral, o Van der Ven na outra, e o Ake no banco. E se defende com 5 a Holanda. Alô Ancelotti, hein? Se for jogar contra a Holanda. O Frank de Jong, que é meio campista do lado do Reinders e do Gravenberch, recua quando a Holanda está sendo atacada, funciona como zagueiro, um zagueiro pela esquerda, coisa que ele já fez no Ajax lá no início da carreira. Aí a Holanda se defende no 5-4-1, coloca os pontas, o Gakpo pela esquerda defendendo, o Summerville do West Ham, do West Ham, pela direita defendendo e o Malen solto lá na frente. Muito difícil de entrar na defesa da Holanda desse jeito. Ainda assim, o primeiro gol do Japão é uma muito boa jogada construída por baixo, girando a bola de um lado para o outro, balançando a defesa do Japão, balançando a defesa da Holanda para fazer o seu gol o Japão. O Japão também chegou nessa Copa do Mundo com problemas. O Endo foi o último a cair, né? Capitão do time, jogador do Liverpool, tomou um pisão no pé, já tinha feito uma cirurgia ali, foi baixa nos últimos dias antes de começar a Copa. Já tinha a baixa do Minamino, ex-jogador do Liverpool, está no Mônaco, também se recuperando de um ligamento cruzado anterior, não conseguiu. E a baixa do Mitoma, jogador do Brighton, que eu gosto bastante e que também não conseguiu chegar a tempo. Ainda assim, tem bons jogadores o time do Japão. Tem o Eda, tem o Kubo, tem o Kamada, tem o Ito, zagueiro. Certamente eu vou me esquecer de alguém, mas assim, o Japão é muito bom time. O Tomiyasu é reserva desse time do Japão. Tem o Duan, é bom time, um time experiente, rodado, sem aquele estereótipo de uma seleção inocente, frágil fisicamente, rapidinha. Os caras são fortes fisicamente, são altos, são corpulentos, é difícil mesmo ganhar do Japão no físico. Recentemente ganhou do Brasil, era um Brasil mais reserva, mais mexido, mas no final das contas é difícil saber hoje em dia qual que é o Brasil reserva, qual que é o Brasil titular.
Se defende com 3 jogadores, 3 zagueiros, voltam mais 2 também faz linha de 5 o Japão, depois 3 no meio campo e só fica lá na frente um pouco mais solto o Ueda. Enfim, é bom time também o Japão. Saiu na frente a Holanda com o cruzamento do Gravenberch para o Van Dijk cabecear. A bola foi tão lenta que o Van Dijk foi se agachando, olhando a bola, quase que fazendo o caminho dela para o gol. Depois conseguiu empatar o Japão. O gol de empate do Japão foi marcado pelo... O Nakamura fez o primeiro, né? E o Kamada fez o segundo. O Nakamura faz o primeiro gol do Japão, uma jogada que vem da direita, gira lá na esquerda, bola chega na linha de fundo, juntam 2, 3 jogadores da Holanda para tentar impedir um drible, e aí sobra jogador na entrada da área, e o Nakamura finaliza para empatar. E depois o Summerville, que fez um muito bom jogo. Ponta, insinuante. No West Ham ele jogou mais pela esquerda essa temporada, tá jogando pela direita, mas ele puxou para o pé esquerdo e bateu aquele chute de um pontinha de pé invertido hoje em dia, né? Que entra por um lado, corta e bate por dentro, e ele bateu para fazer 2-1, e aí depois o Ronald Koeman foi jogando o time dele para trás. Só entrou o Memphis no minuto 70, e aí ele tirou o Summerville, tirou o Gakpo, tirou o Summerville para colocar o Koop Meiners, que é um jogador de meio campo e até bastante defensivo, né? Jogou aberto pela direita, mas o que eu me lembro do Koop Meiners é um jogador mais físico de centro de campo. E aí a Holanda foi chamando o Japão para o seu campo, foi chamando, o Japão conseguiu um escanteio, e aí o Kamada empatou já aos 44 do segundo tempo. O empate é justo, foi um muito bom jogo, acho que foi o jogo mais disputado, de bom nível da Copa que a gente teve até aqui. Estou gravando esse jogo antes dos jogos da tarde aqui do Japão, não, aqui dos Estados Unidos, mas da tarde e noite daqui, já bem à noite aí para vocês no Brasil. Então foi o jogo de mais bom nível que eu vi. Sobre o que esses times podem representar para o Brasil, se um for primeiro ou outro for segundo, se o Brasil for primeiro ou se for segundo. Eu ainda tô achando que eu tô contando o Brasil em primeiro, tá, gente? Acho que o Brasil tem mais chances de vencer bem Escócia e Haiti do que Marrocos. Para terminar, Brasil e Marrocos com 7 pontos, coisa que eu acho que vai acontecer. Ainda acho que Marrocos pode deixar escapar alguma coisa na Escócia. Mas eu acho que o Brasil vai fazer 7 pontos e eu acho que o Brasil tem mais chance de fazer mais gols, porque é uma seleção mais goleadora, com mais individualmente mais peças para fazer gols, no Haiti, por exemplo, do que a seleção marroquina, que, por mais que seja melhor e que se impõe, acho que não é uma seleção de fazer tantos gols assim. Então acho que o Brasil vai passar em primeiro, pegaria o segundo colocado desse grupo de Japão e Holanda, que ainda tem Suécia e Tunísia, e vamos ver o que esses times fazem, porque acho que é um grupo bastante equilibrado, com esses 2 times que eu vi hoje, os melhores deles. Se esses times passarem, se defendem bem, não são super criativos, mas são rápidos, manejam muito bem a bola, então se precisar tocar a bola, esconder um pouco a bola, eles conseguem fazer. Se você subir sua marcação errada, eles saem jogando bem com a bola no pé. Tem 1 contra 1 na frente. Vamos ver a situação do Kubo, atacante da Real Sociedade japonês que saiu com uma dor no joelho. Não sei se foi só uma pancada, se volta já no próximo jogo, ou se para a próxima fase poderia preocupar, mas é um jogador importante dessa seleção do Japão. Mas o que eu vi são 2 times muito bem organizados, não são super times. Para mim são um terceiro escalão dessa Copa do Mundo, tá? Eu acho que estão ali Portugal, França, Espanha e Argentina no primeiro escalão, Brasil, Inglaterra, Alemanha no segundo escalão, e depois vem um terceiro escalão que não tá todo mundo no mesmo nível, tem níveis diferentes desse terceiro escalão, que para mim tá Marrocos, que talvez esteja mais perto do Brasil do que eu imagine, que tá Japão, que tá Holanda, tá Equador, Bélgica. Eu acho que tem um terceiro escalão ali de times medianos, seleções medianas, em potencial de ser campeão, mas com muito bom potencial de, num bom dia, complicar a vida de qualquer seleção grande. Japão ou Holanda, numas quartas de final, acho que podem complicar a vida de qualquer um se eles forem chegando até lá. Num 16 avos de final, podem complicar a vida de qualquer um. Num mau dia ou num dia normal, acho que as seleções de primeiro ou segundo escalão vencem essas seleções de terceiro, e especificamente essas 2, Japão e Holanda. Mas, se tiver num bom dia, se encaixar, se for o dia do Malen, se for o dia do Takefusa Kubo, se for o dia do Ueda na frente, se for o dia do Frenkie de Jong, que aliás jogou muito bem o Frenkie de Jong, se for o dia desses caras, aí essas seleções igualam de nível de segundo ou até de primeiro escalão. Vitor Sérgio Rodrigues outro dia disse uma coisa, eu concordo muito com ele. Não existe, essa Copa do Mundo ela achatou muito a diferença dos times de primeiro escalão e dos times de um escalão mais baixo. É claro que tem os Curaçao da vida, é evidente que tem os Curaçao da vida, mas Japão, Equador, Colômbia, Uruguai, Holanda. A Holanda ainda é considerada uma seleção grande, né? Foi vice-campeã várias vezes, chegou em semifinais várias vezes, tem história no futebol, mas essa geração
é uma geração pior, assim, com menos objetivo, talvez, do que a seleção holandesa já produziu. E acho que está mais achatado mesmo. A distância dos melhores para um terceiro escalão de Copa do Mundo, eu acho realmente que está mais achatado, que está menor. Gostei do que eu vi de Japão e Holanda e acho que pode dar trabalho. O que a gente viu do Brasil contra Marrocos, o Brasil precisa jogar bem melhor para não perder seleções a qualquer momento de segundo ou terceiro escalão. Porque o Brasil podia ter perdido de Marrocos. Se o Brasil jogar desse jeito, com essa organização, com essa falta de saber o que quer fazer dentro de campo, eu acho que ele pode ser punido por qualquer seleção de primeiro, segundo ou terceiro escalão. Um quarto escalão, que já vai entrar Paraguai, vai entrar Bósnia, vai entrar Irã, vai entrar Estados Unidos, México, para mim isso é um quarto escalão. Aí não, aí acho que dá. Do jeito que tá, dá. Mas do terceiro escalão para cima o Brasil precisa jogar melhor. Porque as outras são piores do que o Brasil, né? Japão, Holanda e tal são piores. O que eu vi hoje são de times piores, mas são times capazes de incomodar e se o Brasil não se organizar, eles estão organizados. Então, olho, tá? Olho. Porque vi dois bons times de futebol, com boas individualidades, boas defesas, fortes fisicamente, bons de jogo aéreo e organizados para atacar também. Então, repito, estão um degrau abaixo do Brasil, teoricamente, pelo que o Brasil pode jogar. Mas estão no nível perto da seleção brasileira. É isso, minha gente, de Holanda e Japão para vocês. Até a próxima, hein? Faz favor de deixar like, de curtir, de fazer todo esse tipo de coisa, porque ajuda muito. E principalmente, se inscreva aqui para não perder os próximos conteúdos. Ainda tem muita Copa do Mundo pra gente falar por aqui. Valeu, gente. Tchau, tchau.